Olá, turma, tudo bem? Vamos lá, então, última aula de homeopatia, tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre força vital. O que significa essa força vital? Samuel Hahnemann, ele defendia essa teoria, tá? Que todo o organismo, ele tem uma energia interna que mantém o organismo em harmonia. Quando essa força está equilibrada, nós não apresentamos nenhuma patologia, nenhuma doença. Agora, quando ocorre um desequilíbrio dessa energia vital ou dessa força vital, os sintomas da patologia começam a aparecer, tá? Então, quando nós estamos com alguma doença na homeopatia, significa que a sua força vital está desequilibrada. Cada paciente apresenta uma válvula de escape, tá? Quando ocorre esse desequilíbrio da força vital. Por isso que na homeopatia, o paciente ele é visto como um todo. Ele não é tratado apenas os sintomas, amenizando os sintomas. Para a homeopatia, nós temos que restabelecer a cura. E como que nós conseguimos alcançar a cura? Reequilibrando a energia vital. Então, cada paciente apresenta uns sintomas. E aí vocês começam a fazer uma autoanálise, tá? Como assim? Quando você passa por algum nervoso, algum estresse, alguma situação de ansiedade, de nervosismo, você começa a apresentar sintomas diferentes. Algumas pessoas começam a apresentar dor de estômago, outras pessoas começam a apresentar dor na coluna, outras pessoas atacam coceiras no corpo, dor de garganta, rouquidão, diarreia, psoríase, ou seja, cada um apresenta um sintoma e esse sintoma que aparece para a homeopatia significa que a sua energia vital, sua força vital está desequilibrada, tá? E o medicamento homeopático, ele tem exatamente essa função, restabelecer a força vital para que o paciente tenha a cura. É diferente da alopatia, onde o paciente é apenas tratado os seus sintomas. Então, olha só, se eu estou com uma dor de cabeça, eu vou lá e tomo um analgésico qualquer, uma dipirona, e amenizou minha dor de cabeça. Só que eu tratei? Não, eu só amenizei os sintomas. Dentre alguns dias, eu posso estar apresentando outro tipo de doença, por exemplo, uma dor estomacal. Tá? Então, vocês lembram da fotinho do iceberg que eu passei para vocês? É exatamente isso. Para a homeopatia, não adianta você só ir cortando a ponta do iceberg. Cada vez que você tira um sintoma, vai aparecer outros sintomas. Por quê? Porque a sua energia vital está desequilibrada e você tem que tratar um todo, tá? Então, é essa ideia do medicamento homeopático, tá? Então, olha só. O medicamento homeopático, ele não é indicado para apenas os sintomas, ele traz a cura para o paciente. Por isso que a gente não pode compartilhar os medicamentos, né? Na homeopatia, cada paciente é específico para um medicamento homeopático. Então, aquele medicamento homeopático foi feito para restabelecer a energia vital de cada paciente. Eu não posso compartilhar a medicação como eu faço na alopatia, tá? Quando essa energia vital está desequilibrada, então o organismo fica suscetível a desenvolver doenças. E as doenças são identificadas através dos sintomas. Só que na homeopatia, esses sintomas recebem o nome de miasmas, tá? Então, o que são miasmas? São sintomas das patologias que aparecem no paciente quando a energia vital ou a força vital está desequilibrada. Então, quando nós temos um desequilíbrio dessa força vital, quando essa força vital está abalada, começa o aparecimento dos miasmas. Então, miasmas são sintomas das patologias que o paciente apresenta quando há um desequilíbrio da força vital ou da energia vital. Então, eu dei aí alguns exemplos para vocês de miasmas, né? Então, ó, dor de cabeça, coriza, dor estomacal,
aftas, tontura, coceira, diarreia e assim vai, tá? Todos os sintomas das patologias são considerados miasmas. Esses miasmas só aparecem porque o paciente está com um desequilíbrio da energia vital ou da força vital, tá? Só que nós classificamos esses miasmas. Eu classifico esse miasma em psora, psicose e sífilis, tá? Quem deu esses nomes, quem classificou esses miasmas foi também Samuel Hahnemann, por isso que ele é considerado o pai da homeopatia, né? Ele que escreveu tudo que nós sabemos da homeopatia. Ele fez isso, ele relatou todos esses fundamentos, todos esses princípios num livro que ele chamou de Órgano, tá? Então, tudo isso está no órgano. Então, os miasmas, eles são divididos em psora, psicose e sífilis. O que isso significa? Quanto mais tempo ou quanto maior o desequilíbrio dessa força vital, vai ocorrer uma agravação desses sintomas, desses miasmas. Esses miasmas vão se agravando, vão piorando, vão somatizando, tá? E o paciente, ele pode apresentar vários miasmas ao mesmo tempo, em vários níveis, né? Vamos dizer assim. Então, eu posso ter psora e psicose ao mesmo tempo, tá? Eu posso estar caminhando para uma sífilis e comecei a apresentar uma psora de outro miasma. Então, eu posso ter um misto de miasmas, tá? Então, psora, psicose, sífilis são classificações dos miasmas conforme a agravação desses sintomas. Só por curiosidade, Samuel Hahnemann deu o nome para esses estágios, acho que a melhor palavra é essa mesmo, estágio, tá? Realmente relatando conforme as doenças, tá? Quem já ouviu falar em psoríase sabe que o corpo se descama, há aparecimento de fissuras, tem coceira. Sífilis, vocês devem lembrar que quando nós estudamos a doença sífilis, ela é aparecimento de feridas, necrose tecidual, né? Então, não é que o paciente apresenta sífilis, ele apresenta um sintoma comparado, né? Com sintomas que a sífilis desenvolve. Não é que o paciente tem sífilis, não é que o paciente tem psoríase, tá? Foi uma comparação, ele só comparou, ele fez uma analogia, tá bom? Vamos entender o que é essa psora, então. Então, psora são os primeiros sintomas, são os primeiros miasmas notáveis quando há um desequilíbrio da força vital. Tá? Esses sintomas geralmente eles são superficiais, eles aparecem de forma cutânea e são esses aí, ó, coceira, alergia, brotoeja, acne, descamações. Então, quando você tem um desequilíbrio da energia vital e do nada te aparece uma coceira, do nada estoura algumas espinhas, de repente você apresentou um quadro alérgico, né? A sua pele começa a ficar ressecada, começa a craquelar. Isso significa que sua força vital está desequilibrada e que você está apresentando os primeiros miasmas. Então, o seu corpo está suscetível ao desenvolvimento de alguma patologia. Caso nada venha a acontecer, se você não entrar com um tratamento, você não tentar reequilibrar essa energia vital, essa força vital, essa psora vai evoluir para uma psicose, tá? Então, a psicose são sintomas mais agravados da psora, o próximo estágio do miasma, tá? Aonde começam a acontecer secreções purulentas. Então, eu posso ter afta, corrimento geniturinário, posso aparecer alguns furúnculos, verrugas, úlcera, sangramento, tá? Então, sangramento do nariz, sangramento da gengiva, um sangramento menstrual mais prolongado. Ou seja, o paciente começa a apresentar algum tipo de expulsão de secreção,
tá? Então, significa que o paciente evoluiu e esses sintomas ficaram mais graves. Então, é o próximo estágio. Então, os primeiros estágios dos miasmas é a psora, tem o agravamento, que é a psicose, e por último, a sífilis, que é o sintoma mais grave, significa que essa energia vital está bem desequilibrada, tá? Na sífilis, começa-se a considerar destruição do tecido, tá? Então, eu posso ter uma ferida mais grave, começa a necrosar, é onde o paciente apresenta algum tipo de fratura, tá? Do nada o paciente, ao levar um tombo, ao bater, teve uma fratura, tá? Começa a apresentar dores de artrites, artrose, paciente fica com muita insônia, começa a aparecer fobias sem explicações, então ele começa a desenvolver medo, olha o lado psicológico, então sendo abalado, tá? Depressão, alopécia, o que é alopécia? Queda do cabelo. Então olha só, sífilis significa o agravamento, o estágio final, né? O agravamento maior desses miasmas. Então, eu começo a ter destruição do tecido, rejeição. Isso pode ser físico, como pode ser também mental, psicológico. Então, o paciente começa a apresentar uma depressão. E essa depressão não é que o paciente vai se autodestruir, mas ele evita o convívio com outras pessoas, ele evita o convívio na sociedade. E isso faz mal a ele, é uma destruição psicológica. Então, quando Samuel Hahnemann relatou sífilis como destruição do organismo, era esse sentido que ele queria falar, tá? Aonde que você começa a ter um abalo psicológico, tudo bem? Então, os miasmas são classificados de 3 maneiras: psora, psicose e sífilis. São estágios. E conforme eu tenho o aumento desse desequilíbrio da energia vital, esses estágios vão aumentando, tá? E o paciente pode apresentar tudo ao mesmo tempo, vários miasmas ao mesmo tempo, tá? E aí, como é que faz? Então, cabe ao médico, né? O médico identificar em que estágio esse paciente está, em que estágio esse paciente está caminhando, como que está esse desequilíbrio da energia vital. Então, uma consulta com um médico homeopata é muito diferente de uma consulta do médico tradicional, dos médicos alopatas que nós estamos acostumados. Parece uma consulta com um psicólogo. O médico, ele vai perguntar tudo para este paciente, tá? Se ele gosta de frio, se ele gosta de calor, se ele prefere doce, salgado, como que é o convívio dele no ambiente de trabalho, no ambiente escolar, no ambiente familiar, se ele é comunicativo ou não. Então, ele acaba tendo mais uma conversa no lado psicológico do que com o que você está sentindo, aonde que dói, desde quando, e o paciente vai só respondendo em relação aos sintomas. Até porque na homeopatia a gente tem que tratar o paciente como um todo, tá? Então, existe o que nós chamamos de matéria médica. O que significa essa matéria médica? É um relato, é um dossiê, né, de todos os sintomas relatados por pacientes que tomaram medicação homeopata lá na experimentação do Homem-São. Quando eu falo de matéria médica, eu estou fazendo uma reunião dos 4 pilares da homeopatia, né? Então, eu estou praticando os 4 pilares, que é semelhante, cura semelhante, experimentação no Homem-São, doses infinitesimais e medicamento único, tá? Então, nesse dossiê de matéria médica, estão todos os medicamentos homeopáticos que foram testados no Homem-São e que comprovaram que aquela substância poderá ser utilizada para fazer um medicamento homeopático porque ele obedece à lei do semelhante cura semelhante. É comprovado que as doses infinitesimais desenvolvem efeitos. O que são essas doses infinitesimais? As diluições. Quanto mais diluído, mais potente. Lembram disso? E que um paciente tem que fazer o medicamento de forma única, né? Um medicamento de cada vez, para que eu não tenha confusão em relação aos sintomas, em relação aos miasmas, tá?
Então, é normal na matéria médica nós falarmos que o paciente é camomila, o paciente é pulsatila, o paciente é sépia, o paciente é nus vomica. Por quê? Porque nós estamos falando de uma forma única. Aquele paciente necessita daquela medicação para o reequilíbrio da sua força vital. Então, eu deixei aqui alguns exemplos para vocês, tá? Então, quando a gente fala que o paciente é camomila, quando o paciente fala que é camomila. Então, nós falamos que o paciente camomila é o irritado, né? Como assim? Então, olha só, é um paciente que se aborrece por qualquer coisa, tá? Tudo para ele é frustrante, ele não consegue desenvolver nada, para ele tudo dá errado, ele tem acessos de raiva, né? Sem explicação. É um paciente que sofre de diarreias constantes, né? Ele pode ter dispneia, que significa dispneia, então ele ronca ao dormir. É um paciente que sente muito frio, ele é um paciente que desenvolve febres não explicadas. Então, tudo isso é relatado para o médico homeopata e ele provavelmente vai passar um medicamento à base de camomila. Então, nós falamos que esse é o paciente camomila. Olha só, paciente pulsatila, nós falamos que é a Barbie da homeopatia, né? Aquele paciente que é extremamente doce, meigo, educado, geralmente são mulheres, né? E elas têm a necessidade de serem elogiadas, ao mesmo tempo que tem a necessidade de ser elogiada, é uma paciente que faz de tudo para agradar outras pessoas, mas ela faz para agradar, para receber a troca do elogio, né? Então, é uma pessoa que ela parece ser extremamente forte, né, decidida, mas é uma pessoa que é muito emotiva, uma paciente que chora por nada. Então, nós falamos que é o paciente pulsatila, tá? Então, aquele paciente que tem, sinceramente, possibilidades de desenvolver um sintoma miasma do tipo sífilis de depressão, onde ela acha que não está sendo autovalorizada, né? Então, é um paciente que nós chamamos paciente pulsatila. Ó, outro tipo, paciente coffee cruda, só para curiosidade, coffee